Oi, Ellen. Tudo bem? Boa Boa noite, noite. tudo bem? E você? Tudo bem, graças a Deus. Seja super Chegou o dia. bem-vinda. Oi? Obrigada. Chegou o dia. Chegou o dia. Tá passando super rápido, né? A gente já tá na Tá. quarta. Passando muito rápido. Me deixando um gostinho de quero mais, né? Tá tão bom. É, tá tão bom. Passa rapidão. Verdade. Eu queria que você iniciasse se apresentando aqui pra gente. Ok. Então, meu nome é Ellen, né? Sou assistente social no âmbito privado, né? Numa empresa, cujo ramo é transporte de cargas e passageiros. Eu atuo nessa empresa há 17 anos, né? Não como assistente social, iniciei como telefonista dessa empresa. É, Depois de 5 anos de atuação como telefonista, fui convidada a ser secretária da diretoria, né? Onde fiquei há 10 anos, atuando durante 10 anos. E depois desses 10 anos, aliás, né, quando eu fui transferida para ser secretária, eu iniciei a graduação de serviço social, né? Me formei estando ali dentro dessa empresa, né? Iniciei, a primeira formação que eu busquei foi psicologia, né? Não me identifiquei, interrompi o curso e um dia um amigo, minha segunda opção era jornalismo. Aí a terceira era serviço social, só que não conhecia muito bem, né, a atuação na área, como que funcionava, o que fazia o assistente social. E aí um amigo me falou, foi um ponto inicial, né? Eu falei, não, ele falou, vamos fazer uma aula experimental, vamos conhecer, e eu fui, me apaixonei, me formei, e aí tudo estando dentro dessa empresa, né? Então, aí surgiu, eu fiz o meu estágio durante um ano, eu fiz o estágio obrigatório dentro dessa empresa, já conhecia bastante como funcionava a empresa, isso foi me deixando muito, depois a gente vai falar um pouco disso, isso contribuiu muito no momento que eu fui inserida, né, na área de RH. Então, essa profissional que estava antes de mim veio adoecer, né, e faleceu, infelizmente, foi uma perda muito grande, né? Trabalhei com ela há muitos anos. Na empresa, ela esteve durante 28 anos. Agora, como assistente social, não sei, uns 18 anos mais ou menos. Uma profissional muito capacitada também, me ajudou muito. Nós fizemos ali no momento da minha graduação, a gente fez muita troca, eu tirei muita dúvida, fiz meu estágio com ela. E aí foi me dada a oportunidade o cargo ficou, né, em aberto, e foi me dada a oportunidade de atuar nesse cargo. E foi quando eu me realizei, né, apesar de como aconteceu, eu não esperava, mas eu sou apaixonada pelo campo privado, né, sempre, nunca me vi atuando como a gente estava conversando, nunca me vi atuando em outra área, apesar de ser todas muito interessantes, mas é o que eu te falei, eu acho assim, que para a gente fazer bem, a gente tem que ser apaixonado pelo que faz. E desde o início da minha graduação, eu visualizava, porque era o meu universo, né? Então, independente de eu estar como telefonista, como secretária, eu sempre busquei entender aquela empresa, sempre fui muito curiosa, perguntava sobre os setores, entendendo o fluxo, como funcionava aquela empresa, né? Independente de qualquer coisa. Então, procurava sempre executar da melhor forma. Eu acho que tudo isso traz um conjunto, independente do que você faz na empresa. Se você faz bem, se você assimila bem tudo que você faz, só agrega valor na onde você vai chegar, né? Não tem o cargo que é melhor, o cargo que é menos interessante, mas tudo é um conjunto. E eu trouxe esse conjunto agora, eu estou vendo que tudo que eu vivenciei lá, que as etapas que eu passei, contribuiu para o que eu estou vivendo agora, né? Eu até comentei no início com o meu gestor, com o gerente, que talvez se eu viesse de fora, até conseguir essa integração que hoje eu tenho com a empresa, seria mais demorado, né? Porque hoje eu entendo, a gente vai falar, a gente tem que entender parte administrativa, a gente tem que entender parte operacional, a gente tem que criar vínculo com os funcionários, com os gestores,
E tudo isso colabora para o seu fazer profissional. E foi muito bacana. Eu sou grata. Quando eu me formei, eu ficava muito frustrada. Eu falei assim, gente, eu quero atuar. A gente fica naquela ânsia, né? Eu quero atuar. E eu fiz outras entrevistas em outros lugares, participei. Eu lembro que uma seleção foi 3 etapas, assim, foi dinâmica, foi entrevista, foi bem cansativa, 3 ou 4 etapas. Cheguei na fase final, já tinha 10 anos de empresa, cheguei na fase final, conversando com a gestora, ela falou, Ellen, você seria ideal para o cargo, mas eu tô com dó de tirar dessa empresa. E no momento a gente não entende, né? Ela falou, não sei se vai dar certo aqui, você realmente vai abrir mão daquilo que você já construiu lá dentro? E eu não entendia, mas a gente entende depois os propósitos, né? Enfim, eu me especializei em gestão de pessoas, né? Porque eu acho assim que é a especialização mais específica para atuar dentro do âmbito empresarial, né? Hoje, como as outras colegas falaram, a gente não tem algo específico do serviço social, mas eu acho que o âmbito privado, empresarial, tem que muito, já foi falado isso também aqui nessa maratona, tem que sair muito da caixinha, né? A gente já tem uma base, né, do que é o fazer do serviço social, a parte específica, técnica, e eu acho que você tem que buscar outras coisas neste momento, né? A especialização é uma busca constante, não é uma pós-graduação que vai dar subsídio para você executar o teu serviço dentro de uma empresa. É uma busca constante, né? Você realmente trocar ideia, fazer integração com pessoas da área, isso é muito rico, né? A parte prática, ela te ensina muito. A técnica, a teórica, ela é muito importante, mas a prática, ela é muito rica, né? E é isso, eu cresci dentro dessa empresa profissionalmente e estou amando o que eu faço. Hoje a gente faz um trabalho excelente, a gente continuidade daquilo que já estava colocado, né? Não foi nós. Sempre existiu essa empresa, ela visa muito essa parte social, ela visa, mesmo porque a gente lida com a sociedade, a gente oferece o serviço a uma sociedade e tudo envolve, né, o ser. Então, precisa dessa pessoa com esse tato mais humanizado, né, para estar regendo essas relações. Eu acho que isso é muito importante dentro de toda e qualquer empresa. Eu acho que toda empresa tinha que ter uma assistente social, não é puxando sardinha para a nossa área, concordo. Mas eu acho que a gente é chamada para isso. Super concordo. Queria aproveitar o gancho para te perguntar como que funciona uma empresa de transporte, como que o assistente social se insere em uma empresa como essa. Então, a empresa que eu trabalho, vou começar apresentando essa empresa, né? Ela é uma empresa de médio a grande porte, né? Ela emprega aí de 1.200 a 1.250 funcionários. Ela atua em 8 estados, tem uma linha internacional, nossa, né? Ela não é uma empresa só, ela é um grupo de empresas, são 5 empresas, né, que atuam nesse ramo de transporte de cargas e passageiros. O RH, ele é um serviço compartilhado entre essas empresas, ele é centralizado na matriz e compartilhado entre essas empresas, né? Tem um grupo, né, de profissionais dentro do RH, de vários técnicos, técnico de segurança, engenheiro do trabalho, assistente social, psicólogo, médico, uma equipe né? Multidisciplinar. Isso, e a gente atua assim, em conjunto mesmo, é um trabalho, se torna muito rico esse trabalho, eu amo esse trabalho em equipe, e tem ergonomista, é um acompanhamento muito de perto com o funcionário, sabe? E gera muito resultado. Essa empresa, ela tem distribuído, né, estrategicamente 18 filiais, né, dentro desses 8 estados, e é formada por uma estrutura hierárquica com conselheiros, diretores, gerentes e gestores, né? O RH ele se reporta a um gestor da área, esse se reporta ao gerente administrativo e, consequentemente, ao gerente geral da empresa, e o gerente geral se reporta ao conselho e à diretoria, né? Hierarquicamente, você se reporta a quem? Ao meu gestor de RH. O gestor de RH, certo. Isso. A gente trabalha muito em conjunto. O assistente social, dentro do RH, ele trabalha muito em conjunto com o gestor, né? Tudo que se faz, a gente ali é uma troca, sempre ele orientando.
e é para ele que a gente passa as demandas, as solicitações, as necessidades, a realidade, né, de cada enfrentamento. Eu ia te perguntar sobre o processo de contratação. O seu processo de contratação nessa empresa foi de uma forma diferente, mas você Sim. me disse que participou de outros processos seletivos. Como que foi esse processo seletivo para você concorrer à vaga? Então, foi no terceiro setor que eu participei, os dois que eu participei, logo, sim, depois de formada. E os dois, era assim, tinha 150 pessoas, candidatas, e foi feito primeiro dinâmica em grupo, depois você passava por entrevista com a parte de RH, e depois passava com a gestora, né? Às vezes dava-se, e assim, era cada etapa dessa era um dia, eram dias diferenciados. E aí, nisso, ia se diminuindo a quantidade de candidatos até chegar naquele ideal para o perfil, né? Você já conhecia a empresa super bem, não é? Muito tempo na empresa, acaba que você conhece todos os setores, entende como é que funciona a empresa como um todo. Mas a tua transição para o cargo de assistente social foi uma transição fácil? Você conseguiu se adaptar de forma fácil? Passou um ano estagiando, né? Deu para aprender muita coisa. Mas quando você assumiu de fato o cargo de assistente social, quais foram as exigências? O que mudou? E como que você se adaptou? Teve dificuldade para isso? Ó, eu sou uma pessoa super adaptável, né? Dificuldade eu não tive, assim, falar assim, porque como eu me sentia muito segura naquele universo, né? Conheci todas as esferas da organização e tinha amizade com todos. Então, se eu precisava de uma orientação da parte financeira, eu tinha ali um bom vínculo. Falar de dificuldade não tive, assim, fui assimilando, como eu já conheci um pouco do específico do serviço social, também não foi tão difícil. Como eu te disse, o gestor da área sempre muito perto, foi sempre muito presente no processo de adaptação, então não posso dizer que houve uma grande dificuldade. Eu me adaptei, graças a Deus, eu tive uma adaptação muito boa. Quais são as habilidades que um assistente social precisa desenvolver para atuar nesse setor que você atua? Então, eu acho assim, primeiramente, ele tem que ter uma escuta, né? Uma escuta bem ativa, diferenciada, humanizada, porque você faz atendimento ali com pessoas com diversas demandas, né? Você vai atender pessoas com problemas familiares, problemas financeiros, problema com drogadição em geral. Tem pessoas que, assim, tem profissionais que acham que não, é administrativo, todo mundo está empregado, está tudo certinho. Todo mundo tem problema, né? Toda família tem suas mazelas e o capitalismo, ele gera expressões, né? Que aí cai sempre, essa demanda vai cair para esse profissional, né? Muitas vezes a pessoa não sabe reger a sua vida financeira, ela vai procurar uma orientação, e isso no RH vai cair a demanda para o RH. Esse profissional vai atender essa demanda. Tem muito problema de conflito conjugal, né? E esse usuário, ele precisa de orientação muitas vezes, de acolhimento, né? Precisa de capacidade para contribuir na busca de uma rede que venha atender, né, as demandas que vão surgindo. Essa rede nem sempre é tão fácil como na área pública, né? No setor público. Lá ali já está tudo muito bem estabelecido, né? E você já vai ter um caminho posto. Eu falo assim que a gente tem que articular com com os nossos networks, né? Você conquistar um network, porque ali você, através desse network, você vai, a rede de contatos, né? Você vai estabelecendo vínculos. Isso tem que ser de forma muito natural, lógico, né? Mas, assim, acaba sendo, como envolve muito marketing, a parte empresarial, você vai fazendo uma troca, você vai criando parceiros para contribuir, aí você vai, na hora que vem uma demanda, você consegue
orientar, conseguir apoio daquela rede, daquela instituição. A gente tem, vamos pôr na área da saúde, a gente tem o plano que a empresa paga, né? Mas muitas vezes você precisa de um bom relacionamento. Então você tem que ter essa flexibilidade, esse dom de articular bem as coisas, né? De estabelecer o vínculo com com o externo, né? Uma boa comunicação. Então, esse profissional, ele tem como que eu posso dizer? Ele tem que ter isso, essa habilidade de interagir. Articular, né? De entrar em contato com... É uma rede, né? Não é porque que não é uma rede, né? Então, os setores acham que... E a gente, estando no privado, a gente que constrói, porque no público, eu falo diferenciação, o setor público, ele constrói a rede, mas a gente, no privado, a gente tem esse desafio de ir criando a nossa própria rede, entende? Através dos nossos contatos. Super entendo. E essa pactuação é muito importante, porque, às vezes, para que uma demanda ela seja resolvida, você vai precisar entrar em contato com outro setor, com outro profissional, né? E esse trabalho em conjunto é muito importante. E às vezes você tem contato também com colegas da rede pública que te orienta, né? Eu estou com uma demanda assim, assim, assado, ou manda para tal lugar, acontece assim, assim, assado, período assim, assado, para ter uma resposta. Então, sempre é contato, sempre interação, né? Tem que ter muito isso, né? E você ser estratégica, pensar rápido, como que eu posso ser mais assertiva nesse enfrentamento, que caminho. Você tem estratégias, que caminho seria melhor eu percorrer para conseguir, né, e atender a necessidade desse usuário da melhor forma possível, né, porque eu acho assim que o assistido, quando ele é bem acolhido, ele é bem atendido dentro de uma empresa, e o propósito é esse, é tornar o bem-estar do funcionário, criar o bem-estar para o funcionário, né? Isso acontece na nossa profissão quando a gente consegue fazer isso, dar a melhor resposta para ele. Nem sempre a gente vai conseguir, né? Às vezes a gente vai ter o não, a gente vai ter, né, as limitações, porque principalmente uma empresa privada, ela tem suas limitações. Mas quando a gente consegue, gera um bem-estar e isso cria-se um bom resultado, né, na produção, no clima organizacional. Então, tudo isso é muito importante. Você falou muito de demanda agora, e a gente estava conversando sobre demanda. Nesse setor que você atua, você me falou que existe uma demanda interna e uma demanda externa. Eu queria entender, queria que você explicasse como é que se dá essa demanda interna e externa. Então, a demanda interna, ela é essa que a gente os funcionários, né? A gente faz atendimento individualizado. São só os motoristas, os funcionários? Então, a gente tem um olhar muito específico para o motorista, porque eu falo que é a menina dos olhos da empresa do transporte, né? E é ele que leva, é ele que efetua. Ele tem que estar bem, né, o motorista? Sim, ele é o braço da empresa, ele é o olho, é tudo, né? Ele é o representante ali no momento, ele que representa a empresa, né? Então, a gente cuida muito bem dessa classe, né, dos motoristas, mas não é diferente com o administrativo, com o operacional. Então, a gente atende a todos, né? No dia a dia, a demanda vem de todos, são todos. E a gente está ali, e então surge problemas familiares, problemas financeiros, surge, igual eu já falei, trocação, e são de todas as filiais, tá? Quando é necessário, a gente traz para a matriz, quando não, a gente vai para o local para atender e vê, aí faz a triagem, vê qual é a melhor forma de se dar enfrentamento para aquela questão. A questão do motorista, a gente envolve muita questão também de relatório técnico, né? Porque aí são várias áreas, a gente precisa se conversar. Normalmente, quando se precisa produzir um relatório técnico com parecer, a gente eu, como assistente social, a psicóloga, o médico do trabalho, com a supervisão do nosso gestor, né? E ali esse relatório serve para as áreas se conversarem e tomar uma decisão final, que é do supervisor da área, né? E se reportar ao gerente geral muitas vezes.
Então, e aí também a gente tem a questão financeira, né, que quando surge funcionários com problemas financeiros, ou a gente vê a possibilidade de adiantamento salarial, ou a gente orienta, está buscando a cooperativa da empresa, explica como funciona, tenta viabilizar, faz um levantamento socioeconômico daquele funcionário, né? Vê a realidade dele como está, e aí a gente tenta orientar ele pelo melhor caminho, né? Assim, Desculpa, esse levantamento socioeconômico inclui visita domiciliar? Se necessário. Contato com o colaborador? Se necessário. Quando você vai conversando, você vai tirando do colaborador a necessidade dele e tentando entender o porquê ele está naquela situação. Se você precisar, talvez, conversar com a esposa, entender a realidade que ele está vivendo, se for necessário, a gente faz sim. Tem a visita domiciliar, em várias circunstâncias, tem a visita hospitalar, quando o funcionário está adoentado ou tem algum acidente de trabalho, a gente faz todo esse acompanhamento. E aí dentro também dessa demanda interna, a gente tem a parte de palestras, né, que é feita para o público dos motoristas. Ele leva o nome da empresa, empresa e família, né, para não citar o nome da empresa. E é um projeto da empresa para responder às normas regulamentadoras, né, do Ministério do Trabalho, do Ministério da Saúde, a segurança do trabalho, e a gente tem que dar respostas como empresa a essas normas, né? E aí a gente vê o risco que se tem em cada função e busca elaborar enfrentamentos para isso. E uma das nossas ações é essa palestra para o motorista, né? Aí a gente fala de qualidade de vida, a gente fala de a segurança em geral no volante, que envolve sono, boa alimentação, né? Questão ergonômica, como dormir de forma adequada, qual é o tempo que se tem que dormir para que tenha uma qualidade de vida, né? E nesse momento é muito gratificante que a gente, e assim, proveitoso, que a gente consegue ter o contato com a família, né? E nesse momento você tem uma leitura, como se relaciona ali em pouco tempo, você falando, dando a palestra, você vê a interação que se tem aquele motorista com a esposa, com os filhos, né? E consegue, em pouco tempo, ter uma leitura ali meio que superficial, mas que te dá, né? Caminhos para enxergar a realidade daquele indivíduo. E muitas vezes a gente consegue levantar questões ali, a esposa nos procura no final da palestra e fala assim, depois eu preciso conversar com você. E de repente ela fala que o marido está com alguma disfunção, ou que está com algum problema financeiro, ou até o próprio colaborador ele se sente seguro para estar nos buscando esse acolhimento, tá se abrindo, falando da sua dificuldade. Já aconteceu de colaboradores com problemas familiares mesmo, de motoristas com problema familiar dentro de casa, porque tudo isso vai repercutir, né, no momento do fazer profissional dele, né? Ele precisa estar, a gente fala assim, o que o motorista mais usa no momento que ele está dirigindo? É o cérebro, né? Então, se aquele emocional não está bem, ele não vai conseguir executar da melhor maneira, né, aquilo que ele for chamado. E eu falo sempre para eles assim, o médico, ele é muito importante. Vocês não acham a profissão do médico importante? Ele às vezes ele está ali com uma vida, só que ele está com uma vida adoentada ali, muitas vezes que ele precisa melhorar aquela situação daquele indivíduo. Mas vocês pegam um volante com 42, 60 pessoas dentro daquele ônibus e com objetivo, e elas estão todas saudáveis, vocês têm um objetivo de levar elas para realizar sonhos, rever pessoas, são momentos diferentes. Então, eu acho que a responsabilidade, ela se amplia. Então, vocês precisam olhar realmente para vocês, identificar se está tudo certo mesmo, né? Quando não está, ter a responsabilidade de estar falando com o setor responsável e dizer assim, hoje eu não estou legal, não posso ir,
Então, a empresa tem toda essa preocupação, né? De estar cuidando mesmo deles de muito, muito perto. A gente acaba ali, na interação, acaba conhecendo o comportamento de cada um, às vezes percebe que não está muito legal, a gente chama para conversar. Quando o gestor vê que não está muito certo, algo não está muito certo, ele encaminha para o RH para a gente estar conversando com esse funcionário. E é assim que vai acontecendo. Né? A gente tem a parte também... Hã? Bem amplo. Sim. E essa é só a demanda interna. Essa é só a demanda interna. A gente tem também a parte de eventos, né? Eu fico, quanto assistente social, eu fico responsável de organizar os eventos. Tenho o apoio da equipe do RH. A gente acaba organizando eventos temáticos, né? Dia da Mulher, Dia dos Pais, Outubro Rosa, Novembro Azul. Praticamente tem aí evento o ano inteiro, né? Agora tá atípico, a gente perdeu todos, né? Por conta do Covid. Mas a gente faz um cronograma para o ano e diante da aprovação, né, da diretoria, a gente passa para o nosso gestor essa programação e diante da aprovação com a gerência, a gente vai efetuando. Nesses eventos eu tenho um apoio muito grande. Um dos vínculos que a gente tem nessa rede que a gente estabelece é o SESC Senat, né? Maravilhoso o SESC Senat. Sim, a gente acaba encaminhando pessoas para cursos lá, ou às vezes a gente fecha curso para eles darem dentro da empresa. Já chegou, a gente levantou dados nessa questão mesmo financeira, que os funcionários estavam acabando que um grupo de funcionários estava acabando que perdendo o controle da questão financeira e a gente, para dar uma resposta, para tentar melhorar essa situação, a gente formou grupos dentro da empresa e eles montaram um curso, nos enviou um monitor e foram feitas, eu acho que 3 turmas ou mais e de educação financeira. De educação financeira. Bem estratégico, né? Sim. É nisso que você tem que ver, se articular, conversar, né? E ver as possibilidades que você tem na mão. E o SESC Senat, ele é super parceiro, assim. Nessa questão do Covid, proporcionou testes para os motoristas, né? Para a gente estar acompanhando. Na questão do trânsito, muitas vezes a gente vem com um tema, só que a gente ali coloca a saúde junto, acaba aferindo pressão, vendo a questão de diabetes, e ali a gente já chegou a ter levantamentos de colaborador, motorista que não sabia que estava, talvez com a pressão, e a gente vai fazendo um monitoramento a partir daí. Então, são ações pontuais, mas que colaboram para um todo, né? Então, e a questão também de trazer informação sobre a questão do Outubro Rosa, Novembro Azul, trazer informação dessa realidade. A gente teve, a última que nós tivemos, nós trouxemos uma pessoa que vivenciou mesmo essa realidade, que chegou a arrancar, ter a mama, perdeu a mama, então ela veio trazer essa realidade para os funcionários e foi muito rico. Nossa, que né? Bacana. E às vezes não é o funcionário que vai passar, mas é alguém da família, e como ele lidar com tudo isso, porque abala muito o emocional, né? E são várias questões assim que a gente lida e a gente vai dia a dia tentando sempre trazer a parte educativa, a parte informativa, né? Sempre pensando no crescimento, na transformação do usuário. Dentro dessa demanda interna, né, você disse que tem 8 estados aí. Como que vocês alcançam esses 8 estados? Como é que vocês conseguem chegar até esses 8 estados? Interagindo com os responsáveis, né? A gente lida via WhatsApp, via e-mail, a gente sempre em contato com as gerências. Essas gerências... Cada estado tem uma gerência, cada estado tem. Aí vocês são geral, né? Então... Vocês são a central. Nós somos a matriz. Isso. Aí, normalmente, esse gerente ou supervisores, eles acabam visualizando a necessidade do colaborador. Eles são... Sempre a gente utiliza também a parceria
do funcionário de RH que atua nas filiais, né? Então, eu falo que é o nosso braço, muitas vezes, né? A gente vai falar depois de demanda externa, também a gente parceria com essas, com o gerente, com o gestor, com a pessoa do RH lá dentro daquela filial. Então, é sempre uma interação, né? Porque a gente não tem como estar nesses lugares o tempo todo. A gente viaja, assim, é uma das que a empresa do transporte pede para o profissional de assistente social, e isso é necessidade de ter disponibilidade de viajar. A gente viaja muito, viaja bastante, né? De repente surge uma emergência, você tem que, principalmente nessa demanda externa, muitas vezes surge uma necessidade, você tem que estar pronto em ir, né? Porque a gente precisa atender, não tem como. Então, você tem que saber, para ser inserido nesse âmbito empresarial, para você, aqueles que estão assistindo, que pensam em atuar nessa área, do transporte, principalmente, né, eu falo diante do meu conhecimento, da minha realidade. Você precisa ter disponibilidade para viagem, né? E o que seria essa demanda externa? A demanda externa é os passageiros, né? É um enfrentamento diferenciado. A empresa, ela responde por todo incidente ou acidente, né? E tudo que envolve o passageiro e o motorista, nós do RH, a gente fica responsável de estar acompanhando, né? Por exemplo, eu já tive situações de pessoas, de idoso que caiu dentro do ônibus, que se machucou. Isso gera um atendimento, acaba o motorista parando numa base ou parando numa filial mais próxima, ali no momento mesmo chamando um atendimento, uma ambulância, e é encaminhado esse idoso ou esse passageiro, seja qual for, para uma unidade de atendimento. E você, o processo o motorista acionar o tráfego central da empresa. O tráfego central, ele notifica eu e o supervisor, e eu, consequentemente, o meu gestor. E a gente vai fazendo atendimento. Se é necessário, a gente está no momento, a gente acaba se locomovendo para o lugar, se for possível, né? Ou se não, a gente vai atendendo por telefone mesmo e orientando. Se necessário, a gente solicita que o gerente, depende do grau, né? Se for uma alta complexidade, aí já envolve mais pessoas, mais pessoas, mais equipes, né? Representando. A primeiro momento, é um representante solicitado para estar no local, quando necessário. Cada situação tem um enfrentamento diferenciado. A gente lida muito, normalmente, esses atendimentos, quando é de alta complexidade, gera, né, como eu te falei em conversa, a gente tem gastos, né, com a parte da saúde, custos, né, aí envolve a empresa é assegurada, né, aí envolve, a gente tem o contato com a seguradora, e tem que notificar também, que aí um representante da seguradora vai acompanhar com a gente esse incidente ou esse acidente, depende da necessidade, mas é tudo que acontece com o passageiro ou com o motorista dentro do ônibus, e muitas vezes saindo do ônibus, né, a gente faz o acolhimento do passageiro mesmo, o acompanhamento, para melhor atender, independente, não é só comprar passagem, entrar dentro do ônibus e visar o lucro. Não é simples assim, né? Não, é toda uma responsabilidade envolvendo, né? A gente sabe que quando é idoso a gente tem um enfrentamento diferente, quando é uma criança a gente tem outro, né? Então a gente vai orientando os responsáveis na hora ali e tem uma documentação necessária quando é atendido esse passageiro, para que a gente consiga a gente consiga, na hora, depois, os trâmites burocráticos com a seguradora. A gente precisa desse documento, então a gente está sempre lembrando ali, porque no momento do calor, nem sempre o gerente vai lembrar, então você fica nessa parte de apoio, tem que pedir isso, tem que... e também a gente solicita, entra em contato com a família, né, para
para estar notificando o que aconteceu, porque muitas vezes esse idoso está viajando sozinho, aí a gente tenta viabilizar a chegada desse familiar até ele, né? Quando é liberado, a gente viabilizar todo e qualquer como que fala? Possibilidade de atendimento, né? Atendimento, Eu percebi sim. que é uma demanda, a demanda externa é mais uma demanda emergencial em torno de acidentes, né? Sim, envolve mais acidentes e incidentes, isso. Eu percebi também que dentro dessa área, é uma área muito ampla, com diversas possibilidades. Eu percebi também que você tem muita autonomia, né, para implementar algumas ideias de palestras, né, dessa parte de educação realmente. E o serviço social dentro desse setor, ele tem contato com o setor de recursos humanos, saúde ocupacional, e essa parte de educação é de responsabilidade social, não é? Sim. Ou ela envolve a saúde? Então, é um conjunto, eu falo, é equipe multidisciplinar, a gente sempre se conversando, né? O nosso gestor, ele sempre está, ele que vai passando a responsabilidade de cada área, mas sempre a gente, igual, a gente vai fazer um evento voltado à saúde, sempre está ali a enfermeira, né, o médico do trabalho envolvendo, porque cada um tem uma visão sobre sua área, né? Então, o conjunto disso que dá certo. Então, sempre faz em conjunto, né? O responsável, em geral, é o gestor, né? Mas a gente atua e participa conforme a nossa técnica, né? E a pandemia? O que a pandemia afetou? Como que essa pandemia afetou o seu trabalho? Acredito que bastante, porque todas as viagens canceladas, passagens canceladas, muitos problemas realmente, né? Queria entender como que a pandemia afetou vocês aí. A demanda de passageiros diminuiu muito, né? As pessoas estão com medo de viajar, em um momento foi proibido, foi fechado rodoviária. E então, os estados, né? Os governadores tiveram uma certa autonomia, né, para ter esse controle. E acaba que um estado está liberado, no outro não, né? Então, vocês tiveram que cuidar disso também, né? Acompanhar. Sim. Aí a gente dependia de um abrir, aí o outro fechava, né? Essa parte foi mais voltada para a parte operacional, de vendas, né? Mas eu posso dizer assim, que no RH a demanda diminuiu muito, porque tivemos que, né, foi suspenso o contrato temporariamente de forma total, outros foi diminuído carga horária, né? Então, aquela demanda que você tinha contato diariamente e que você tinha que buscar o enfrentamento, o atendimento, diminuiu. Até o meu horário também está reduzido, né? Está mais voltado para a parte da gestão de restaurantes, igual eu falei, que a gente também cuida dessa parte de qualidade e gestão financeira e de contrato dos restaurantes e tudo mais, né? De qualidade, e a gente está mais voltado nessa parte mais administrativa, né? Mas aquela palestra, eventos, tudo foi cancelada. Foi um ano perdido aí, né? Mas não tem, assim, dizer, estamos um desafio, os funcionários a gente vai acompanhando conforme vai surgindo, mas é bem pouco. Eu estou até estranhando, assim, porque o ramo do transporte é muito frenético, né? A gente não para. Tem hora que, assim, fala, meu Deus, como dei conta de tudo, né? Tudo isso. E tô imaginando isso desde o início, é muita coisa. 8 bastante. Sim, mas é muito gostoso. Eu falo, por isso que a gente tem que ser apaixonado pelo que faz, né? Tem que gostar mesmo. E eu prefiro, eu acho que o meu perfil é esse, essa parte, eu tô estranhando esse momento agora que tá muito, né? A demanda diminuiu demais, mas é frenético, é um setor que sempre não tem tempo de parar. 24 horas o ônibus rodando, a demanda está ali e surge questões com menos complexidade, com mais complexidade a todo tempo, mas essa dinâmica é muito bacana. Então, mas o Covid, assim, em relação a nós, afetou muito, né? Econômica, porque o capitalismo ele rege pela realidade econômica do país, né? Não tem como.
Então, daí a gente já vê, né, qual foi o estrago. O impacto. E os colaboradores? Os colaboradores procuraram vocês, apresentaram preocupação, porque a gente sabe que nesse momento está existindo realmente demissão em massa em alguns locais, né? E os próprios colaboradores, pelo fato de não estar, não, em um certo momento, não sei se está ainda assim, né, aí no setor de vocês, mas os colaboradores não puderam trabalhar por um tempo, né? Teve carga horária reduzida e tudo mais. Vocês receberam essa demanda de gente preocupada, precisando de dinheiro, né? Financeiramente, vocês fazem esse acompanhamento também. Vocês tiveram uma demanda mais intensa por parte dos colaboradores? Assim, quando tudo na normalidade, a gente tem mais procura. Eu acho assim que o próprio funcionário ele acaba entendendo essa realidade e já deduz que a empresa ela recua nesse momento, né, sendo regida pelo capitalismo. Então, por já visualizar o cenário econômico, o próprio colaborador ele acaba entendendo que não está no mesmo momento que onde ele procurava e a empresa respondia de pronto. Né? Teve, mas bem minimizado, assim, a procura. Muito interessante. Nossa, que área ampla, não é? A área do transporte, muito ampla. E, assim, o que eu percebo é que quanto maior a empresa, né, o nível da empresa, mais possibilidades o assistente social tem. Vocês fazem acompanhamento de rede de alimentação, né? Tem esse contrato. Porque nós temos fornecedores. Oi? Nós temos fornecedores, né? Isso, que responde à necessidade de estar alimentando nossos colaboradores, né? Então, como a gente falou, a gente tem atua em 18 estados e a gente precisa ter fornecedores estrategicamente nas paradas, nos momentos que o colaborador ele precisa se alimentar. Então, a gente forma parceria, contratos com essas empresas que fornecem a nós, né? E a área da assistência social que acaba fazendo desde o contrato até o acompanhamento de qualidade, de notas, de encaminhamento de nota para pagamento, de conferência, né? A gente, em momento normal, que eu digo antes da pandemia, antes do Covid, eu contava com 2 assistentes, né? Que fazia essa parte de conferência, e a gente fazia a parte de revisar tudo e é autorizado o pagamento pelo gestor, e aí você passa para a parte administrativa, presta conta a contabilidade, a parte administrativa, financeira, né? Então é isso que a gente faz, dá em torno de mais de 50 fornecedores. E seguradoras, né? Envolve muita coisa realmente. A gente recebe também as reclamações, né? Porque como envolve qualidade no fornecimento, muitas vezes o motorista ele reclama, você tem que falar, ver o que está acontecendo, pedir a melhora daquele fornecimento, né? Acompanhar mesmo o que está acontecendo, porque e como a gente nessa palestra a gente fala muito de qualidade de vida, de alimentação adequada. Eu falo assim que tem que estar coerente o nosso discurso com aquilo que a gente oferece ao funcionário, né? Então, por isso a gente procura efetivar, né, a qualidade desses alimentos. Eu sempre tenho esse discurso com o fornecedor também. Uma assistente social para quantos colaboradores? Em torno de 1.200. E a nossa capacidade, né, de abrangência ela é muito ampla, não é? Sim. Mas eu acho que torna possível porque a gente tem uma equipe, né? A gente não faz nada sozinho. Então não precisa se assustar, 1.200 funcionários com uma pessoa só, não. Mas a gente conta com a colaboração de toda a equipe, né? O que acontece no caso de algum acidente de trabalho? Então, um acidente de trabalho, a não ser que a gente precise estar tendo contato com a família e vendo a situação do colaborador no sentido assim de acolhê-lo, de mandar uma mensagem, telefonar, de estar orientando a família, essa parte do acidente de trabalho está muito voltado para o técnico de segurança e o engenheiro do trabalho, né? São eles que, se necessário, a abertura de CAT e tudo mais. Então, é uma parte específica deles, mas a gente é solicitado quando é necessário fazer aquela interação com a família, atendimento, acolhimento,
Aí sim. Bacana. É uma área realmente muito ampla e o serviço social tem muitas possibilidades e muito rica, né? Porque você realmente, com o seu trabalho, você consegue impactar e atingir os colaboradores, a família. Acho muito bacana e muito importante a presença do assistente social nesse setor. O que a gente vem vendo, né, realmente no decorrer das entrevistas, é que essa atuação é muito ampla e o assistente social tem uma autonomia, né, de certa forma. Claro que existe a limitação, né, entre o colaborador e entre o seu gestor, mas nesse meio termo, com a capacidade de articulação, você consegue realmente efetivar um bom trabalho, consegue impactar essas pessoas e, nossa, eu estou simplesmente apaixonada pelo trabalho de todas vocês e um trabalho super rico, que é pouco falado, né? Infelizmente, algumas pessoas têm um preconceito a respeito dessa área, né? Tem uma visão de que o trabalho que o assistente social faz, de certa forma, tem uma negatividade por estar relacionado ao sistema capitalista, mas é um sistema capitalista que emprega diversas pessoas, né, que gera qualidade de vida, porque a empresa tem essa preocupação com a qualidade de vida, com essa parte social, com a parte da saúde, com a parte da alimentação. Nossa, uma coisa super rica e ver que funciona, né? 8 estados aí. E você, como assistente social, ter essa habilidade, essa autonomia para fazer tanta coisa. Nossa, parabéns de verdade. Cada entrevista melhor que a outra. Eu estou aprendendo muito. Tenho certeza que todo mundo aqui está aprendendo muito. Muita gente aqui falando. É apaixonante. Cada história e atendimento podemos fazer a diferença. Estão perguntando aqui pós-pandemia. A gente já está em um momento de transição realmente, né? Que a pandemia ela não está mais se apresentando de uma forma tão intensa. Você está percebendo essa diferença agora da empresa? Você acha que vai mudar alguma coisa? Claro que vai mudar, né? Óbvio, mas assim, o que é que de mudança mais impactante que você consegue perceber pós-pandemia no seu setor? Olha, o grande desafio, eu acho que o pós-pandemia, no setor privado, é que nesse momento é necessário a empresa, em questão de custos, vai recuar, né? Então, aquele sim que a gente tinha muita facilidade. Em todos os locais, né? Em todos os níveis, público, Tudo. privado. Isso, é o momento de recuar nos custos, né? Então, o usuário vai acabar sendo prejudicado de uma certa forma, porque a gente não vai conseguir atingir a necessidade. Aí a gente vai ter que trabalhar num tripé, né? De urgência, emergência, né? E coisas assim teria que ter um enfrentamento, mas que tem coisas mais importantes, seria o terceiro circunstancial, né? Então, a gente vai ter que dividir isso e saber triar muito bem essa necessidade e aí depender também da realidade da empresa, né? Igual você falou, vai melhorar? A gente não consegue ter perspectiva, né? Porque uma hora recua, outra hora vai, tem a abertura, tem o fechamento novamente, e a gente tá trabalhando num campo muito desconhecido ainda, né? Então, o grande desafio vai ser esse. As necessidades vão surgir muito, porque as pessoas já estão sendo ficando muito vulneráveis diante da questão econômica, né? Com salários reduzidos, outros desempregados, a família dentro. Não, talvez o nosso colaborador está ali empregado, mas outras pessoas, a família inteira está desempregada, e aí vai surgir maior necessidade dentro da família, que a renda per capita ela diminui. Então, você tem que entender todo esse cenário e ter muita sensibilidade no atendimento, né? Qual foi dito aqui, saber falar aquele não de forma, porque tem várias formas de dizer, né? E você acolher, pelo menos de forma qualitativa, e o sim vai ser consequência, o sim ou não, né? Mas saber fazer isso da melhor forma possível, a ponto de não fragilizar mais esse usuário, porque ele já vai vir, ele vai voltar para o mercado de trabalho, para seu exercício profissional já muito fragilizado, com vários problemas emocionais, financeiros e tudo mais. E a gente vai ter que ter muita sensibilidade, também ter muito equilíbrio emocional para lidar com tudo isso, né? É muita maturidade, porque em contrapartida a gente também é ser humano, a gente também se sensibiliza, né? A gente tem a empatia, e muitas vezes a gente vai ter que lidar com a limitação mesmo, e que o cenário está bem diferenciado, né?
Então, acho que esse vai ser o grande desafio pós-pandemia. Com certeza. Vamos fazer um momento do print agora. Pessoal, a gente vai fazer um momento do print. A gente vai fazer uma pose aqui bem bonita para vocês. Vocês vão bater um print, compartilhar a gente aí nos stories. Marca a gente que a gente recompartilha. Aí, hoje é a quarta entrevista. Vamos fazer uma pose com 4, certo? Vamos lá. Vai, pessoal. Acho que deu certo? Acho que deu, né? Eu? Ótimo. Nossa, Ellen, que experiência rica, né? Que área inovadora. Pouco se ouve falar, né, dessa possibilidade de atuação do assistente social envolvendo o transporte. Cada ramificação de empresa tem suas demandas específicas, mas a gente percebe muito a presença de setores específicos que realmente o serviço social está envolvido, né? O setor de recursos humanos, saúde ocupacional e responsabilidade social. E como você Sim. indicou, né, a especialização ideal, gestão de pessoas, que é o que a gente tem realmente, né, mais próximo. E, nossa, obrigada. Acho interessante também projetos, né? Pós em projetos, né? Gestão de projetos também. Para você poder, né, montando um projeto, apresentando de forma mais adequada dentro da organização, né? E isso torna a possibilidade de aceitação do empregador maior, porque é feito de forma mais pautada, né, embasada. Eu acho que a especialização em todas as áreas, porque você tem que olhar, quando você está dentro de uma empresa, você tem que olhar para a parte administrativa. Então, se especialize em campos administrativos e humanizados, né? Eu acho que é essa mistura. Você tem que olhar para a realidade e ver o que aquela realidade te pede. E, a partir daí, buscar uma especialização. E também cuidar realmente do seu currículo, ter um currículo bem estruturado, né? O fato de você não ter experiência para colocar no currículo não significa dizer que você não pode investir numa área que você realmente quer. Eu acho que se você gosta de uma área, quer atuar nessa área, você realmente tem que investir, né? Estudar sobre aquilo e ter um currículo apresentável, né? Ontem eu comentei isso na entrevista passada sobre como a gente aparece para as empresas. Onde estão as atenções agora nesse momento? Todas na internet, né? Então, é ideal o assistente social ter um perfil no LinkedIn. É muito, muito, muito importante. Muitas empresas procuram profissionais no LinkedIn, né? E procuram por especialização, vão ver o seu perfil, o que você coloca lá, é sua vitrine. Então, como você se mostra, às vezes, pode te dar uma oportunidade. Claro que as empresas também buscam experiência, mas sempre tem a primeira oportunidade, e a partir da primeira você vai aproveitando, mas eu acho que o currículo é essencial. Ter um currículo bem apresentado. Para a gente falar para o público de pessoas que estão aí terminando a graduação, sim, né? Eu, antes da possibilidade de estar trabalhando, atuava no meio empresarial já, mas antes da possibilidade de trabalhar na área, eu fiz a minha escolha. Eu fiz gestão de pessoas por escolha minha, porque eu visava a área que eu já visualizava a área que eu queria trabalhar e procurei estar pronta, porque você tem que estar pronta na hora que a oportunidade surgir, né? Não tem como. Aquela área, por exemplo, eu pensei em fazer gestão de pessoas, mas surgiu a oportunidade, nossa, eu perdi a oportunidade só porque eu não tinha uma especialização. Então, faça antes de você gostar, igual foi o que eu falei. O que a gente gosta, o que a gente se identifica, tudo vale a pena. Tudo vem a somar, né? Então, para aqueles que estão aí terminando a graduação, a dica é essa. Temos menos de 3 minutos para nos despedir. Ellen, muito obrigada pela presença, obrigada pela disponibilidade, experiência riquíssima, muita coisa, 1 hora é pouquinho demais para falar sobre tudo que você faz. Que trabalho rico e transformador, parabéns. Obrigada demais por ter aceitado, topado esse convite da live e estar aqui compartilhando com a gente a experiência. Obrigada de verdade. Eu que agradeço, foi um prazer conhecer você, conhecer mais sobre esse canal, que é tão rico, falei, a sua empatia, a sua energia é muito boa, então é muito fácil, né, a nossa comunicação. Obrigada mesmo pela oportunidade, é algo para mim novo, né, nunca tinha feito uma live, mas foi muito bacana. Era novo, agora não é. Já experimentei, gostei. Foi ótimo. Então,
é muito rico poder passar o pouco de conhecimento que a gente tem, né? Porque a gente está em constante transformação, sempre tendo algo a mais para aprender, e uma vai aprendendo com a outra, e a gente tem que estar aberto, flexível a esse aprendizado sempre, que é o que nos enriquece, né? Nunca achar que está pronto, porque nunca vamos estar. Mas obrigada pela oportunidade, pelo carinho, pela simpatia. E é isso, espero ter contribuído de alguma forma. Super contribuiu. Tchau, tchau. Obrigada. Beijo, tchau, tchau.